Antes de começar o vídeo, pedimos humildemente que você se inscreva em nosso canal do YouTube, pois precisamos de no mínimo 1000 inscritos para fazer transmissões ao vivo com comentários na plataforma. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, acesse o link na descrição. Ou se você estiver no YouTube, clique em inscrever e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por seu apoio. Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus neste domingo. Convido você a abrir a sua Bíblia para o Salmo de número 33. Salmo de número 33, vamos ler do verso 1 até o verso 12. Acompanhe em sua Bíblia a leitura, Salmo número 33. Diz assim o texto: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações, e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos. Exultamos o teu nome, ó Senhor. Retos são os teus caminhos. Celebremos o teu nome, Pai, com alegria neste momento. A tua palavra é reta e fiel, o seu proceder. O Senhor que ama a justiça, o direito, a terra está toda cheia da tua bondade. Os céus se fizeram por tua palavra. Que toda a terra tema ao Senhor. Adore ao único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós agradecemos pela tua bênção, pelo teu cuidado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Senhor e Rei, governa sobre
Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, louvamos o teu santo nome, em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, além das palavras, além das canções, mandou o seu filho, seu único filho, morrer numa cruz para a vida me dar. Como posso provar
que posso fazer? Constrangido eu estou, pois o teu amor me alcançou. Por ti eu quero viver e também te adorar. Mas uma coisa melhor que eu posso fazer é te obedecer. É te obedecer. É te obedecer. Deus amou o mundo de tal maneira, além das palavras, além das canções. Mandou o seu filho, seu único filho, morrer numa cruz.
pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. 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 Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Boa noite a todos, é com grande alegria que estamos com vocês mais uma vez para trazer a meditação de hoje da Palavra de Deus. E nós acabamos de ter um tempo lá no Harmonia e agora trazemos para todos aqueles que não puderam ir a mesma mensagem que eu trouxe hoje no Harmonia.
Mas como nós gostaríamos de ter mais pessoas participando conosco. Nós temos visto, muitos têm vindo, mas parece que fazem, uma vez vem um grupo e outra vez vem outro, então se juntar todo mundo, nós vamos ter uma multidão lá, mas nós estamos fazendo tudo certo, todo mundo com a máscara e aqueles que estão fora usando as máscaras, só na hora de pregar mesmo que eu não uso a máscara, porque aí eu fico sem respiração, né? Mas graças a Deus tem ido tudo bem e pedimos a todos que continuem orando também. Nós temos algumas pessoas que nós estamos orando especificamente. Temos a Silvia, do pastor Newton, que está com corona. Nós temos o Hélio. Lembra de orar especialmente pelo Hélio da Osana. Ele não está bem. E nós também ouvimos a Isabel. E temos mais pessoas. O Fabrício, fiquei sabendo que também está com corona. Então nós estamos vendo aí que tem pessoas atingidas que estão até perto de nós, não é? Mas hoje nós vamos falar sobre sofrimento e nós estamos vendo muitos passando por tempos difíceis, não é? E vamos ler o nosso texto em 1 Pedro 4, de 12 a 19. É um texto um pouco mais longo hoje, mas um texto muito importante tratando desse assunto de sofrimento. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldades que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. O propósito do sofrimento. O sofrimento tem como propósito refinar a fé do cristão e demonstra a realidade da sua fé. Sofrimentos pela causa de Cristo provam a realidade da fé. Nós vimos cantar hoje no Harmonia aquela música Temos por lutas passado, umas temíveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Estão lembrados desse hino? Daí fala aquela, Deus é por nós. E como é importante, quem vai ser contra nós? Bom, o inimigo, Satanás, todas as forças do mal, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós sabemos que aqui na terra nós vamos passar, sim, por muitas lutas, muitas dificuldades, muitos sofrimentos. Mas Deus tem um propósito no sofrimento. Essa carta de 1 Pedro fala muito sobre sofrimento. Essa carta de 1 Pedro e 2 Coríntios são duas cartas que tratam esse assunto de sofrimento constantemente. E 1 Pedro foi escrito durante o começo da grande perseguição da igreja. Teve o período de Nero a Diocleciano. Geralmente eu falo sobre este período quando eu falo sobre as 10 grandes perseguições que mencionamos ali quando estudamos Apocalipse 2:10, e daí fala que vamos passar, ou que iriam passar, porque já aconteceu isso na igreja de Esmirna, por 10 grandes perseguições. E esse período dessas perseguições é o período onde o pior de todos era o Nero. Nero, ele colocou fogo em Roma e depois culpou os cristãos. Usou até os cristãos como postes de iluminação. Já pensou? Quanta maldade! Tanto sofrimento que houve naquele tempo. Aquele é o tempo de Policarpo. Policarpo, que foi aquele homem com 95 anos de idade, ele foi levado para ser queimado em praça pública. E quando ele foi levado para ser queimado, ele foi dito para ele, olha, nega a Deus e não vai acontecer nada com você. E aquelas célebres palavras,
de Policarpo: eu nunca negarei aquele a quem eu tenho servido por esses 90 anos de vida. E realmente ali ele morreu queimado na estaca, e não foi de forma alguma pessoa que voltou atrás, que negou a sua fé. Ele foi fiel até a morte. E há muitos exemplos daqueles que foram fiéis até a morte, e morte de mártir. Mas observamos que o sofrimento tem um propósito. Certa vez perguntaram para C.S. Lewis, o grande autor C.S. Lewis, por que o cristão sofre? Ele disse: bem, o fato é que o cristão é o único que é capaz de suportar o sofrimento. Então Deus permite o sofrimento para o justo e o injusto. Ele também disse que o sofrimento é o megafone de Deus. Tantas vezes é através do sofrimento que Deus fala conosco. Então veja que Deus tem um propósito sempre no sofrimento. Sofrimentos pela causa de Cristo provam a realidade da fé. E nós vamos ver algumas reações ao sofrimento. Vamos olhar então em nosso texto em 1 Pedro, capítulo 4, começando com o versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O sofrimento esperado. Não estranheis. O autor diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Sofrimento é o preço do discipulado. Negando a si mesmo, seguindo a Cristo, significa que nós vamos passar por sofrimentos. E Jesus mesmo disse que nesse mundo nós íamos passar por aflições, por sofrimentos, mas por fim receberemos a vida eterna. Então nós não podemos ficar surpresos. Não é algo extraordinário, não é algo que deve surpreender o cristão, porque provações fazem parte daquilo que o Senhor tem para nós enquanto estamos aqui na terra. Não estranheis o fogo ardente, verso 12 diz, que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Veja que tem sempre um objetivo, tem um propósito, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. É sempre com um propósito específico. É comum que todos os crentes que vivem piedosamente em Cristo Jesus são perseguidos. É o que diz em 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você quer viver de maneira piedosa, que agrada ao Senhor, pode saber, virão perseguições. Mas notem ainda versículo 13, diz: pelo contrário, alegrai-vos. Agora aqui tem um contraste interessante. No meio do sofrimento, alegrai-vos. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Alegrai-vos, sabe por quê? Porque nós nos tornamos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. É por isso que lá em 1 Pedro 1, 6 e 7 diz: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Mas aí vem em seguida o próximo verso, o objetivo: para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E aqui também diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes. Sabe o que é um coparticipante? É aquele que tem o privilégio de participar junto. Nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Mateus 5,12 diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Nós sabemos que faz parte do inventário do cristão o sofrimento e mesmo a perseguição. Paulo clamou para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Nós precisamos nos conformar com ele nos seus sofrimentos. E aí, Paulo completa aquele texto em Filipenses 3,10, conformando-me com ele na sua morte, identificando com Jesus na sua morte. Veja que aqui está dizendo: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória
A revelação da sua glória é na segunda parte, a segunda vinda de Jesus. Então, quando ele vem, quando nós vamos vir juntos com ele, aí nós vamos ser abençoados e receber a glória de participar junto no reino de Cristo aqui na terra. E no futuro, então, nós teremos isso por certo, mas hoje nós podemos ter certeza, isso faz parte da vida aqui na terra, sofrimentos, provações. Mas veja ainda que o verso 13, a segunda parte, quando fala, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Nós vamos alegrar, e aqui não é só alegrar, é alegrar, exultando, com alegria indizível, como diz lá em 1 Pedro 1,5, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, alegrai-vos com alegria indizível e cheia de glória. Nós vamos participar da glória. Que motivação, que regozijo que nós teremos quando encontrarmos com Jesus. O sofrimento aqui na terra vai valer toda a pena quando nós chegarmos, encontrarmos com Cristo face a face. Amados, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E na medida que nós passamos por sofrimentos aqui na terra, nós vamos nos conformando mais e mais à imagem de Cristo, que é o objetivo nosso aqui na terra. 2 Coríntios 3,18 diz, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, pelo Senhor, pelo Espírito. Mas notem que o verso 14 diz, se pelo nome de Cristo, não é por coisas erradas que você faz, mas se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Nós observamos aqui a palavra bem-aventurado quer dizer felizes. Bem-aventurados sois, sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus, sobre nós repousa o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, esse Espírito da glória que está sobre nós, que nos dá poder para enfrentarmos os sofrimentos. Existe um paradoxo no sofrimento. 2 Coríntios 4,18 diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não abatidos. Daí levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida seja manifesta em nós. A tribulação que nós passamos tem um objetivo, tem um propósito na nossa vida. Ele vai nos moldar para nós sermos mais e mais como Jesus. Romanos 8,18, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória por vir a ser revelada em nós. Então nós vamos passar por sofrimentos, mas nem se compara. E eu sempre gosto desse versículo de mencionar o ancião Salvador. Ele, quando citava esse versículo, ele dizia, isso é fichinha em comparação com a glória que viria, o que para ele já chegou. Mas observamos que nós somos bem-aventurados, esse é o paradoxo do sofrimento. Nós somos bem-aventurados ao passarmos por sofrimentos. E nós temos que estar prontos a sofrer por causa de Cristo. Em Filipenses 1,29 diz, porque nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo, e não somente de crermos nele. Sofrimentos pela causa de Cristo provam a realidade da nossa fé. Mas vamos observar mais uma reação aos sofrimentos. E aí é mais uma avaliação. Sofrimento avaliado. O sofrimento que o incrédulo passa e o sofrimento que nós passamos. Agora, observem que aqui está falando sobre incrédulo, eu pus a palavra incrédulo aqui, mas é aquela pessoa que age de tal forma que ele merece o sofrimento que ele está passando. Então, por isso que no versículo 15, ao fazer a menção desse sofrimento avaliado, Pedro diz, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Veja que aqui está falando sobre o sofrimento da pessoa que está fazendo a coisa errada. E diz, não sofra nenhum de vós. Você já aceitou a Cristo como Salvador? Sofrer, aí você vai sofrer porque você fez uma coisa errada? Aqui, lógico, tem uns termos aqui que espero que ninguém encaixa, né? As consequências são drásticas para aquele que comete assassinato, roubo, o mesmo malfeitor. Não sofra nenhum de vós como alguém que comete assassinato, roubo ou malfeitor.
de todas as formas de iniquidades que poderiam ser mencionados aqui. Mas aí é interessante que ele menciona mais uma coisa. Ou como quem intromete em negócio alheio. Ou como quem que intromete nas coisas de outras pessoas. Sabe o que é isso? Aquele intrometido. Intromete nas coisas dos outros. Mete o bico onde não é chamado, como a gente fala. Pessoa que muitas vezes não trabalha e fica se metendo onde não é convidado. Segundo Tessalonicenses 3,11, fala para nós trabalharmos com as nossas próprias mãos, cuidar do que é nosso. E também diz, aquele que não trabalha, não come. Eu estava visitando uns irmãos dos Estados Unidos que fizeram parte do grupo que veio em 1999, acho que foi, né? Foi o ano que nós construímos ali o nosso prédio grande do Harmonia. A grande parte das construções foram feitas naquele ano. Tivemos um grupo de 25 que vieram dos Estados Unidos. Dentre eles tinham 5 que eram do norte dos Estados Unidos, de Manhattan. E um dos líderes desse grupo contou que veio junto com eles um rapaz. E ele era uma pessoa que você podia ver que era meio devagar mesmo. Ele não queria trabalhar. E no primeiro dia, quando todo mundo estava trabalhando, ele foi lá para a piscina, em casa, e eu nem reparei que isso aconteceu. Foi lá, pegou a bolinha de basquete, chutou umas bolinhas de basquete, e daí o irmão chegou para ele, não foi o Enoque que era o líder do grupo, foi esse outro irmão lá de Manhattan, chegou para ele e falou, olha, nós vamos aqui para trabalhar. Se você não trabalhar, você não vai poder almoçar. Tudo bem, eu não preciso comer. Sempre, às vezes a pessoa reage às vezes dessa forma quando é repreendido, porque ele não achava que ia levar a sério. Mas aconteceu que chegou na hora do almoço, aquele irmão foi lá, parou esse jovem, falou, você não vai poder comer. Se você não trabalhar, você não vai poder comer. Ele voltou para o quarto, emburrado. Mas daí, no dia seguinte, sabe o que aconteceu? Ele trabalhou. E aí ele comeu e viu que era gostoso poder trabalhar também, especialmente quando tem um grupo trabalhando juntos, como era gostoso aquele tempo. Mesmo quando nós estávamos construindo aqui as igrejas bíblicas em Araçatuba, nossos grupos que vinham dos Estados Unidos e também os grupos de brasileiros que juntos nós trabalhávamos na construção da igreja, como foi também ali no acampamento Harmonia. Mas realmente quem não trabalha também não come. Mas aqui está falando, não sofra nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como um intrometido, aquele que intromete na vida dos outros. Mas, agora veja verso 16. Verso 16 diz assim, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Se você sofrer como cristão, você não precisa ficar envergonhado, porque você, através do seu sofrimento, você vai estar glorificando a Deus com este nome. O nome aqui é cristão. Cristão é alguém parecido com Cristo. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Eram também chamados aqueles do caminho, outro nome muito bonito daquele tempo. Mas, no começo, essa palavra cristão era para ridicularizar. Era para gozar, para zombar. Mas depois ficou sendo amado pela igreja. E nós observamos que até hoje nós temos a glória de ser considerado um cristão. Alguém que é igual a Cristo, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Então, até mesmo quando nós passamos por sofrimentos, tem que ser para a glória de Deus. O sofrimento também mostra que o fim está próximo. Versículo 17 diz, porque a ocasião de começar, o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Aqui nós vemos que o sofrimento está aí para todos nós. A ocasião aqui é o tempo, a palavra é kairos. É o momento do juízo chegar. Estamos vivendo próximos do dia da volta de Cristo. Do dia do juízo também, daqueles que não conhecem a Cristo como Salvador. Nós, mencionamos na nossa última mensagem, estamos vivendo nos últimos dias dos últimos dias. Estamos nos últimos dias da dispensação da graça. A qualquer instante,
Cristo vai voltar e nós vamos ser arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Então nós sabemos que o sofrimento também mostra que o fim está próximo. Tudo que nós estamos passando hoje, toda essa pandemia, tudo isso que estamos enfrentando, mostra que está próximo a volta de Cristo. Mas tem mais, o sofrimento tem um objetivo, um propósito presente, que é de peneirar, de mostrar quem é o verdadeiro cristão. É através do sofrimento que nós somos testados para ver se nós somos autênticos, para ver, como nós comentamos de 1 Pedro 1, 6, 7, para ver se a nossa fé é como ouro depurado. Então nós temos que saber que o Senhor vai estar testando a gente. Em Ezequiel 9,6 diz que Deus está fazendo uma purificação, e daí ele diz, comecem pelo santuário. Em outras palavras, comece essa purificação pelos crentes, pela igreja. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus está chegada. Ora, se primeiro vem por vós, imagine então como vai ser aqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus. O juízo nosso, nós não vamos entrar em juízo por causa de pecado. Lembra disso? Já não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Não seremos julgados pelos nossos pecados. Cristo pagou o escrito da dívida que era contra nós. Agora nós vamos ser julgados pelas nossas obras, pelo que nós fizemos depois que nós aceitamos a Cristo. Aí nós vamos comparecer diante do grande, não do grande trono branco, do tribunal de Cristo. E aí nós vamos ver as obras que fizemos, se elas foram boas ou ruins, e as obras que queimam, que não prestam, não vai servir para nada. Mas aquelas que são ouro, prata e pedras preciosas, elas vão permanecer. Então nós sabemos que peneira também o cristão. O cristão genuíno é peneirado através do sofrimento. E nós observamos que muitas vezes o teste é até mais forte. Eu me lembro, isso era mais comentado no tempo que a Rússia comunista estava bem fechada, e certa vez estava uma reunião numa casa, e ali estavam reunidos as pessoas, os crentes, e de repente entrou um soldado. E o soldado chegou com a metralhadora e falou, quem aqui é cristão? Aí, quem não é cristão pode sair. E saíram umas 4 ou 5 pessoas, o resto ficou ali. Daí ele disse, eu também sou cristão, só queria ter certeza. Realmente nós sabemos que perseguição, sofrimento, eu acho que hoje nós temos muito pouco de perseguição. A igreja está muito folgada, está passando por muitas coisas, sim, essas tribulações que estamos passando, mas não perseguição, pelo menos aqui no Brasil. Mas sabemos que em outros países onde há muita perseguição, tem mais mártires hoje por causa da fé do que havia na época dos mártires. Então há perseguição sim, mas daqueles que estão nos países muçulmanos, daqueles que estão levantando bem alto a bandeira da fé em Cristo Jesus. Mas nós estamos prontos para morrer? Será que nós estamos prontos para até sofrer por causa de Cristo? Sabemos que até o sofrimento, a provação, Tiago 1,12 diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Passar por provação, passar por sofrimento, perseverar, temos uma coroa para nós, a coroa da vida. E não é salvação não, é galardão, a coroa da vida. Mas notem ainda o versículo 18, e se é com dificuldade que o justo é salvo. E esse é um versículo que às vezes é um espinhozinho, porque alguns vão achar que é dificuldade, esforço para alcançar a salvação. Mas sabemos que mesmo para nós, não foi fácil para nós chegarmos ao ponto de crermos em Cristo como Salvador. Eu aceitei a Cristo com 16 anos de idade. Já era para ter feito essa decisão muito antes, com pais crentes, né? Com meu pai sendo pastor, minha mãe, mas demorei 16 anos até tomar a maior decisão da vida, de aceitar a Cristo como Salvador. Mas o justo é com dificuldade, mas e o ímpio? O ímpio, ele vai ter um juízo que nós sabemos é terrível. Lá em 2 Tessalonicenses 1,9 diz, esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Em Provérbios 11:31 fala, se o justo sofre aqui na terra, incrédulo vai sofrer muito mais. Porque o incrédulo não vai sofrer só aqui na terra, mas vai sofrer a eternidade no inferno. Que grande diferença! Nós podemos passar até por algum sofrimento aqui na terra agora, mas teremos a eternidade no céu. O sofrimento agora
podemos ver, será recompensado. Versículo 19, só para nós completarmos esse verso, você bem ligeiro diz: por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O sofrimento recompensado. Jesus, no meio dos sofrimentos, ele encomendou a sua alma a Deus. Você lembra que ele estava ali na cruz, e lá na cruz as últimas palavras de Jesus foram: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E sabemos que nós também vamos passar por sofrimentos aqui na terra. E o Senhor, se nós passarmos por sofrimento, e for o caso de morrermos por causa de Cristo, e tem muita gente que está assim pensando: puxa vida, agora, e se eu morrer por causa desse corona, né? Se você é crente, se você morrer por causa do coronavírus, você vai estar com Jesus. Você vai ter a alegria maior de encontrar com Jesus. O sofrimento que você passa aqui é fichinha, é nada em comparação com a glória que você vai ter lá no céu. Mas e aquela pessoa que não conhece a Cristo? Ela vai passar a eternidade no inferno, para sempre. Agora nós sabemos que o cristão, mesmo aqui na terra, mesmo passando por tribulações, por sofrimentos, o Senhor está com ele no meio das tribulações. E por isso que eu sempre gosto de dizer, Deus não promete nos livrar das tribulações. Ele promete nos livrar nas tribulações. Em meio às tribulações, o Senhor vai estar lá nos ajudando a passar por aquelas tribulações. Por isso, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Agora, notem essa última frase que eu quero destacar do capítulo 4, versículo final, 19. Encomendem a sua alma ao fiel Criador. O que é a última frase? Na prática do bem. Nós somos criados para a prática de boas obras. Efésios 2, 8, 9 e 10 é um dos textos mais conhecidos, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Realmente nós sabemos que para a salvação obras não tem nada a ver, mas para galardão obras têm tudo a ver. Nós somos feitura dele, criados para boas obras. Então nós temos que entender que as obras vão acompanhar. E em meio a sofrimento, tudo que nós passamos aqui na terra, nós temos que ainda ser perseverantes em fazermos o bem. John Wesley disse o seguinte: faça tudo o que você pode, por todos os meios que você pode, em todas as maneiras que você pode, em todos os lugares que você pode, para todas as pessoas que você pode, por quanto tempo que você pode. Ficou meio longo, né? Mas deixa eu repetir, John Wesley disse, preste atenção, faça tudo o que você pode, por todos os meios que você pode, em todas as maneiras que você pode, em todos os lugares que você pode, em todas as pessoas que você pode, por quanto tempo que você pode, sabe? Nosso tempo aqui na Terra é curto. E nós temos que aproveitar as oportunidades. Eu sempre gosto de lembrar aquela frase: só temos uma vida para viver, só o que fazemos para Cristo é que vai permanecer. Nós temos oportunidades agora, em meio a essa pandemia, de ajudar pessoas que estão necessitadas. Nós temos ajudado através de cestas básicas, do quilo do amor. Mas nós estamos fazendo pouco, temos muito mais que nós poderíamos estar fazendo. Nós temos que ser pessoas que estão sendo fiéis na prática do bem. Enquanto estamos aqui na terra, nós somos salvos pela fé, amém, graças a Deus. Mas nós temos que também ser praticantes de boas obras. Somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras. E nós temos que destacar desta forma por causa das boas obras. Eu sei que quando eu prego expositivamente, muitas vezes eu não tenho a oportunidade de dar um apelo para a salvação. Por isso que eu tenho aproveitado, pelo menos nos vídeos, de fazer um pequeno apelo para a salvação. E nós sabemos que estamos vivendo nos últimos dias da dispensação da graça. E sofrimentos pela causa de Cristo provam a realidade da nossa fé. Muitas sementes têm caído entre os espinhos. Se tem os 4 terrenos que a semente cai, aquela que cai entre espinhos é aquela que é sufocada por causa das coisas do mundo. Nós vamos passar por sofrimentos, nós vamos passar por provas, mas nós
Temos que entender que isso não vai nos pegar de surpresa, não. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, nós vamos ser contristados por várias provações. Está citando o texto lá de 1 Pedro. Mas o texto de hoje é: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa vos estivesse acontecendo. Sofrimentos pela causa de Cristo vão provar a realidade da fé e nós não podemos estranhar quando estamos passando por isso. Eu mencionei como que no mundo inteiro tem muitos sofrendo. Mais de 60 milhões de cristãos têm morrido pela fé no século XX. Tem muitos hoje sendo fiéis até a morte e morte de mártir. Deixa eu terminar com uma ilustração. Tem uma ilustração que eu já contei na igreja, da águia ensinando os filhotes a voar. E a águia mãe, então, quando vê que é a hora dos filhotes começarem a voar, ela chega e derruba o filhote do ninho. E o filhote começa a cair, e como a águia é muito boa em voar, rápida, ela voa e lá embaixo e pega o filhote antes de ele esborrachar no chão. Daí ele vai lá e coloca, ela vai lá e coloca de novo no ninho. E pega e mais uma vez derruba. E mais uma vez, ele tenta, ainda não consegue fazer nada, então a mãe vai lá, a águia vai lá e salva o filhote e põe de volta no ninho. Depois de 3, 4 vezes, quando chega uma das quartas ou quintas tentativas, o filhote já começa a bater a asa e começa a voar. Ele tinha passado por tudo aquilo, todo aquele sofrimento para poder voar. E na medida que ele vai aprendendo a voar, ele voa de tal forma, tão alto, que ele vai além das tempestades. Sabe, nós também, no meio das provações, das dificuldades, das tempestades da vida, nós podemos voar tão alto, além das tempestades. E aí nós sabemos que o mais alto vai ser quando nós encontrarmos com Jesus. Mas eu quero terminar com uma aplicação para você, se caso você ainda não conhece a Cristo como Salvador. Você tem certeza de ir para o céu? Se você morrer hoje, você vai para o céu? Lembra de uma música, alguns aqui lembram, se o teu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Você sabe para onde você vai? Se o teu coração parar de bater agora, você sabe para onde vai? Eu lembro de um simples folheto que era só o céu, como ir lá. Meu irmão gostava de distribuir esse folheto. E você? Você sabe, se você morrer hoje, vai para o céu? Você sabe como ir para o céu? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. E Deus quer que você vá para esse lugar, onde há mansões celestiais. João 14, 1 e 2 fala: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar. Ele foi preparar lugar para nós que conhecemos a Jesus. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E mais tarde, no verso 6, aquele verso tão conhecido, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho até Deus. Se você ainda não conhece a Cristo como Salvador, faça uma oração convidando Jesus para entrar em seu coração, recebendo Ele como seu Salvador. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, obrigado que nós pudemos aprender várias coisas aqui sobre sofrimento. Estamos passando por tempos difíceis, mas obrigado que o Senhor está conosco em meio às tribulações, em meio às tempestades. Mas eu quero pedir agora, especialmente, se tem alguém que está assistindo esta mensagem que ainda não tem certeza da salvação, que possa arrepender dos seus pecados, crer em Cristo como seu Salvador e assim passar a ser um filho de Deus e ter certeza de ir para o céu. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Cristo seja o teu Salvador pessoal. Amém. A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia.